Bom, a gente está falando de ouvir, ser ouvido, onde ouvir o outro tem se tornado uma capacidade cada vez mais praticada por poucos, devido à correria do dia a dia, à vida apressada que vivemos, né? A gente fica sem tempo para os relacionamentos e queremos ser o primeiro a dar a notícia, a comunicar, a adivinhar, a ser o precursor da novidade e assim por diante. Mas estamos falando de relacionamentos humanos, interagir com outra pessoa e outra pessoa interagir conosco. A gente sente falta de um diálogo informal, né? Um diálogo onde, a mesmo nível profissional, há uma troca de experiências onde podemos ser locutores e interlocutores, mas, na verdade, o que sinto mais faltas são as verdadeiras conversas, onde as pessoas relaxam e ouvem os colegas, comentam o que os colegas disseram e depois dizem de si. Porque senão o que parece? Parece conversas investigativas, onde as pessoas se preocupam em dizer a minha doença é pior do que a tua doença, eu comprei mais barato do que tu compraste. Parece uma comparação. Exemplo, hoje foi um dia cheio, hoje estou cansado. O que normalmente a gente vai ouvir? Eu também estou cansado, porque o meu foi mais cheio, né? Imagina, hoje estou com uma dor de cabeça, provavelmente vamos ouvir, eu estou com uma dor na perna, e parece uma disputa. Eu só quero que alguém ouça a minha reclamação, mais nada. Tem uma palestra do Leandro Carnal na internet, que é engraçado que ele fala sobre ninguém ouve ninguém. Cada um fica dizendo de si e acham que conversaram. E, na verdade, não. Nós queremos que alguém nos ouça, mesmo por esse lado. Então, para a gente compreender melhor essa história de relacionamento e diálogo entre as pessoas, vamos entender o seguinte: a diferença entre ouvir e escutar. São verbos comumente ditos como sinônimos, mas não são, né? Segundo o dicionário, ouvir vem do latim audire. As palavras áudio, auditoria, audiência também vem daí, mantendo mais proximidade com o som original. Conclui-se, então, que ouvir é uma capacidade do sistema auditivo, é uma capacidade apenas biológica, enquanto escutar vem do latim auscultare, auscultadores, né? Áudio, ouvir com atenção. Aí é que é o segredo do escutar. Então, escutar é dar real atenção ao que está a ouvir. Escutar é uma ação que envolve uma escolha. Eu escolho escutar. Bom, captamos os sons pelos ouvidos e escolhemos o que fazer com ele. Escutar não é somente uma ação isolada do aparelho auditivo, mas um fenômeno do corpo todo. Escutamos com o corpo através de sensações, percepções e sentimentos, linguagem não verbal. Então, tudo isso é a diferença entre escutar e ouvir. Então, é o seguinte. Vamos falar agora de umas dicas para melhorar a nossa capacidade de escutar. As dicas que vamos falar aqui é o seguinte: PSP. Primeiro P, presença. Estar presente. Estar verdadeiramente presentes, né? Onde nós vamos fazer o quê? Estar com a mente relaxada, a mente aberta, sem julgamentos, ouvir. Imaginem um funcionário quando chega para falar com o patrão e o patrão está mexendo no computador. E ele chega e diz, o patrão, pode dizer que eu te escuto, e continua fazendo a sua tarefa. A esposa, quando vai falar com o marido, e o marido está o quê? Está vendo televisão. Provavelmente são comunicações que não vão funcionar, são situações que não vai dar tão bem. Então, o que devemos fazer para mostrar que estamos presentes nessa conversa? Que damos como presente a nossa presença. Olhar para a pessoa. Fazer um comentário usando palavras que a pessoa falou conosco. Parafrasear é o termo que se usa. Isso tudo vai mostrar o quê? Que eu estou ligado e estou presente.
Imagina, então tu dizes que... E usando termos da frase que ela usou. Isso vai mostrar que eu ouvi. Vai criar melhor ligação. Ela vai ter mais vontade de falar comigo. É, né? Imagina fazer uma pergunta onde ela não pode responder sim e não. Ela tem que desenvolver a pergunta. E para isso eu faço uma pergunta aberta, que chamamos. Pergunta aberta, ela vai ter... eu vou fazer uma pergunta sobre o que ela disse, onde ela não pode dizer sim, não. Ela vai ter que pensar. E para isso eu uso também, dentro da pergunta, conversas que ela falou comigo. Se chama escuta reflexiva. É um reflexo do que ela disse, só que em forma de pergunta. Essa é uma das dicas para a gente melhorar a nossa forma e a pessoa sentir que estamos lá. Ouvindo. Então, presença. Outro ponto é estarmos ao serviço. Estarmos ao serviço, estou lá, onde alguém está desabafando comigo, onde alguém está se expondo, está dando seu tempo para mim, e eu estou dando meu tempo para ela, mas ela quer sentir isso. Então, uma das melhores maneiras é me colocar no lugar dela. Essa forma existe de uma maneira que a gente conecta-se verdadeiramente com a pessoa, é criar empatia. Nesse sentido, outra forma eficiente de desenvolver a nossa capacidade de escutar é tendo empatia pelo próximo. Procurando entender suas necessidades, motivações, expectativas, valores, para que assim seja possível que ambos se unam e contribuam com o trabalho um do outro nesse ambiente. Exemplo, entenda essa sensação de não ter tempo para... Isso não quer dizer que eu concorde. A gente confunde estar lá, empatia. Empatia é diferente de ser simpático, certo? Empatia, colocar-se no lugar, compreender a pessoa, que não quer dizer concordar. Atenção. Isso demonstra que compreensão e também respeito pelo que a pessoa está sentindo, como tudo nos relacionamentos e na vida. Escutar é uma habilidade que deve ser praticada sempre, entre erros e acertos, até que essa prática se torne algo natural. Todos nós desejamos ser ouvidos e entendidos. Por isso, escutar de verdade talvez seja o melhor presente que você pode oferecer para seu parceiro, para seu chefe, para o seu melhor amigo. Presença, serviço e o terceiro P já está aí. Perguntas. Fazer perguntas. Mas há maneiras de fazer perguntas para a pessoa sentir que eu estou escutando ela, que eu estou presente na conversa. Né? Essas perguntas são fundamentais para melhorar essa ligação com as pessoas. Fazer perguntas abertas é uma forma amigável de envolver a pessoa em uma conversa, onde as respostas não são fatos, mas são sentimentos, opiniões e até ideias pessoais sobre o assunto. Também é uma forma de sabermos e demonstrarmos que realmente estamos ouvindo e prestando atenção no que nos está sendo dito. É perguntando. Ao praticar este exercício, estabelecemos interação genuína com aquele que está diante de nós. Bom, uma dica para a gente fazer perguntas abertas é usar palavras como por quê? Completar a pergunta. Como? O que? Descreva-me. Isso tudo faz com que a pessoa vai ter que pensar na resposta. E logo vai desenvolver e ela vai entender que eu estou a ouvir. São perguntas poderosas para desbloquear o assunto. Por isso, lembre-se, não são verdades universais, são dicas. Porque se fosse verdade universal, todo mundo lia, seguia, estava todo mundo bem. Não vai, nem vamos acertar em todos. Né? Numa outra palestra, perguntaram, e se não nos ouvirem? Sei lá. Sei lá não, depende, cada caso é um caso. Né? Tomara que todo mundo nos ouvisse quando a gente falasse. Né? Mas aqui são algumas dicas para a conversa fluir. Tá? Presença, serviço e perguntas poderosas. Lembre-se disso. Claro que isso tem tudo a ver com coaching, o coaching motivacional, que a gente ouve falar hoje em dia. Eu acompanho Pedro Vieira, aprendo bastante com Duarte.
E um dos assuntos que é falado em coach é a escutativa, que é o que a gente tem falado até agora. Estamos pondo agora um nome formal, escutativa. É uma maneira de melhorar a comunicação interpessoal dentro da vida profissional e a vida pessoal. Afinal, vivemos numa sociedade e precisamos nos comunicar para sobreviver. Uma boa comunicação abre portas inimagináveis, não só na vida pessoal, mas principalmente na carreira. Sei que pode estar imaginando que já se comunica bem, que já ouve bem, que até ouve corretamente, até ouve o que os outros têm para dizer. Mas imagina no fim de uma discussão de um casal. Estamos falando de relacionamentos entre humanos. Geralmente a discussão acaba: foi a maneira como disseste. Nunca o conteúdo, o assunto. Então, a forma com a qual a gente se comunica também define o sucesso que nós temos. Uma discussão de um casal normalmente não acaba. Ai, porque tu falaste aquilo? Falaste dessa maneira. Se tivesse dito logo, não é? Então é a mesma coisa. Não quer dizer se a gente faz ou não faz, mas podemos fazer melhor. Então, o que é uma escutativa? Escutativa é uma técnica que traz eficiência ao diálogo, baseada na compreensão, no cuidado ao ouvir o outro. Consiste não apenas em ouvir, mas compreender e interpretar com atenção as informações recebidas, sejam elas verbais ou não verbais. É importante praticar a escutativa. Não quer dizer que a gente está simplesmente concordando com a situação ou estamos recebendo informações passivamente. E sim, o que estamos compreendendo e se colocando no lugar da pessoa, absorvendo o que ela está a transmitir. Não é sobre interromper, atenção, a fala de alguém, mas sobre estar aberto ao diálogo e entender o que motiva o interlocutor em seu diálogo, em sua conversa. Por quê? Lembrem-se, a gente pensa na comunicação. A palavra comunicação, associamos logo falar muito. E reparem que para nós falarmos, temos que ouvir bem. Nós somos replicadores desde o dia que a gente nasce. A gente só replica o que ouve, o que aprende na vida. Então, ouvir mais, falaremos melhor. E geralmente a gente associa comunicar, falar. E será que eu estou dizendo algo? Então, a ideia, para a gente dizer algo, e essa informação chegar à pessoa, numa pessoa, é só ouvir o que ela está dizendo. Então, não é sobre interromper a fala de alguém, mas sobre estar aberto ao diálogo, tá? Então, escutativa e empatia são a mesma coisa? Não. Elas se completam, são complementares. São duas habilidades importantes para desenvolver a inteligência emocional. Uma é interpretar o que ouve. Escuta. Tá bom, gente? A outra é compreender a pessoa que está falando aquilo. Empatia. São duas coisas diferentes, elas se completam. Então, não é a mesma coisa. Escutativa e empatia, elas estão ligadas. Só isso. Então, para a gente melhorar a nossa escutativa, vamos partilhar aqui também algumas dicas. Lembrem-se do foco, um foco de luz. Uma pessoa focada, querendo ou não, se esperneando ou não, é uma pessoa limitada. Mas não no termo de limitado ser negativo. Estou me limitando porque estou focado. Um foco de luz é direcionado. Então, a minha atenção tem que ser focada. Essa é a primeira dica para a gente manter uma escuta ativa. Entender perfeitamente que, se a pessoa estiver falando comigo, eu for olhar o telemóvel, olhar as mensagens, ver os e-mails, WhatsApp, por mais que isso dê vontade de olhar, vai mostrar que eu não estou focado na conversa que está acontecendo. Eu tenho que evitar essas distrações. E o primeiro passo é poder me concentrar nesse diálogo. E assim pratico melhor a nossa escutativa. Isso inclui ainda conversas paralelas, que também devem ser evitados, para eu poder me dedicar 100% à conversa. Se alguém vê que eu estou atento a alguma conversa, essa pessoa, na verdade, espera para falar. Se reparar que eu não estou atento, ela vai falar: oi, Ivens. Não é? Então, essa ideia
de foco é focar literalmente. Limitem-se ao assunto que a pessoa está falando com vocês, ou as pessoas, ou ao momento. Foquem mesmo nisso. Evitar pensar em outra coisa, concentrar a nossa atenção para escutar verdadeiramente, estar atento. A ideia é evitar distrações. Por mais que a gente ache que não, tudo isso tem exercido uma grande influência sobre a forma como interagimos e no sucesso da conversa. Foco. Outro ponto. Mantenha a mente aberta, evite julgamentos. É logo. Às vezes é um bloqueio de aprendizagem. Sabe quando alguém está nos ensinando algo e tu pensa, ah, já sei. Ou penso, ei, estou com vontade de ir à casa de banho. Ou, ah, isso para o fulano servia perfeitamente. São bloqueios de aprendizagem que o nosso cérebro nos leva. Atenção. Então, se eu tiver focado, eu vou manter a minha mente ali e não vou julgar. Eu não vou ter um pré-pensamento sobre o que aquela pessoa está dizendo. Julgar. Por mais que seja complicado lidar com opiniões e pontos de vista diferentes, perspectivas pessoais devem ficar de lado. Ouçam a pessoa e não julguem. Como exercício, você precisa evitar as suas visões pessoais. Venham a interferir na empatia que estabeleceu com o interlocutor no processo de comunicação. Em outras palavras, não julgue e evite tirar conclusões precipitadas sobre as informações que são passadas. Isso quer dizer que não deve dar a sua opinião sem ser pedida. Isso é importante. Eu não vou dizer o que a opinião pode ser, mas eu acho que todo mundo já sabe. Cada um dá se for pedido, não é para ficar dando. Tá legal? Isso quer dizer que não deve ser dada. Colocando em contexto de aulas de grupo, que eu acho que tem muita gente vendo, mesmo que não esteja no fitness, amigos estão aí assistindo também, mas tem muitos instrutores. Nesse contexto de aula grupo, imaginem quando vem um aluno no final da aula e diz: oi, Vins, não gostei do exercício X. Imagina. Agora, o que eu posso fazer nessa altura? Ouvir e tentar compreender, porque aquele comentário veio de uma pessoa que quer ajudar, ou dar uma resposta, mas aquele exercício é muito bem, te faz muito bem, é importante. Qual seria a melhor maneira de receber uma informação externa? Julgar de que ela está querendo falar mal da minha aula, ou ela simplesmente está falando um gosto pessoal de um exercício que até veio falar comigo para tentar ajudar. E provavelmente, se eu tentar compreender sem julgar, posso ouvir, ah, o exercício ali é porque eu estou muito dorido, ou porque eu já fiz o exercício ontem. Nem tudo é um ataque direto ao nosso ego. Por isso, essa ideia de a gente ter a nossa mente aberta e não julgar. Bom, o que temos de mais valioso e precioso na vida? O que nós conseguimos gastar, mas não conseguimos ganhar mais? Daí a importância. É o nosso tempo. Por isso, dê tempo para a pessoa, dê tempo para a pessoa comunicar, dê tempo para a pessoa concluir o raciocínio sem ser interrompida. Não fique olhando no relógio, despachando aquilo. Isso só demonstra que estamos querendo sair logo do assunto. Né? E o objetivo não é esse. Às vezes nem é por mal. Tenha em mente que a escutativa é mostrar interesse no momento, estar presente no assunto. Tá? Outro ponto é deixe outra pessoa à vontade para se expressar, onde nós não vamos interromper. Embora algumas pessoas acreditem que concluir pensamentos antes do interlocutor os finalize é ser proativo. Estou tentando interagir com a pessoa. Isso irrita. Não irrita? Pensem lá. Pode até ser desrespeitoso. Obviamente, muitas vezes fazemos com o intuito de ajudar, mas que, na verdade, estamos a acelerar a conversa e até dando um ar de querer despachar. Aqui, vale aquele conselho dos nossos pais ou avós. Não faça para os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Ninguém gosta de conversar com alguém que fica interrompendo a conversa todo instante. Não é mesmo? Então, esse ponto também é importante. Deixe a pessoa concluir o raciocínio.
Por mais que seja esse tipo de pessoa que gosta de interagir, não é por mal, claro, mas deixa a pessoa. Essa é uma oportunidade que a gente pode trabalhar a nossa empatia. Espera, ouça e depois te coloca no lugar dele. Bom, dentro do que falamos, escuta ativa, foco, não julgar, dar tempo e expressar sem deixar a pessoa se expressar sem interromper. Tá bom, gente? Agora, estamos falando em escutar, escutar, escutar. Vejam que tem tudo a ver com comunicação. E não estamos falando em falar, 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 falar. Mas sim escutar e tal. Mas há um ponto aqui que tem tamanha importância. Sabemos que escutar é uma arte. E essa imagem que estão vendo agora, o que vos faz lembrar ou faz sentir? Imaginem-se sozinhos nesse balão. Vamos entender a importância do silêncio. Escutar é uma arte porque nos dá a oportunidade de conhecer outras realidades e de explorar emoções que nunca experimentamos. Tudo isso a partir de diferentes ângulos. Escutar nos permite conhecer as pessoas e encontrar a melhor maneira de ajudá-las. É bom lembrar de que permanecer calado até que o outro acabe de falar não é escutar. Estar pensando no que vai dizer enquanto o outro comenta a sua ideia também não é escutar. É preciso silenciar por dentro. É bom lembrar de que permanecer calado faz com que a pessoa ache que estamos a ouvi-la. Mas a nossa linguagem não verbal também diz muito. Por isso, o silêncio é poderoso. O nosso silêncio, mas com uma linguagem corporal de atenção, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes, a escuta é apenas isso. Escuta, silêncio e não querer nenhuma intervenção depois. Por outro lado, é necessária uma proximidade, criar um espaço quase compartilhado para entender como a outra pessoa que está contando sua história, se expondo para nós, se sente. E assim pode se conectar com ela, criando mais cumplicidade e sintonia. Isso só é possível com interesse e paciência. Estão vendo que não é agora o falar, ouvir, silêncio. Às vezes diz muito mais que as palavras e por isso devemos utilizá-lo. Silenciar e escutar indica para o outro simplesmente vou estar aqui, presente ao seu lado, escutando. Usar frases como já sei, eu também, eu te entendo, realmente não ajuda e tende o quê? A cortar a ligação, a cortar a comunicação. Compartilhar o silêncio nos leva também à união. É uma maneira de dizer ao outro que ele pode estar conosco, seja o que for que vai nos contar. A escuta ativa é a ferramenta crucial de gestão de pessoas. Todas as vezes que estivermos em dúvida sobre o que falar ou fazer em determinada situação estressante, fique em silêncio. O silêncio é poderoso. As pessoas temem o silêncio. O silêncio é uma atmosfera que pode... Esse silêncio que eu fiz agora não foi estratégico. Eu pensei aqui 3 segundos. Vou falar do início da apresentação. Eu falava, ninguém ouvia, não é estressante? Foi isso, foi daí o silêncio, não tinha a ver com aquele assunto. O silêncio é uma atmosfera que pode assustar ao mesmo tempo e é um sujeito que pode ser ativo. É um clima necessário no diálogo? Nem sempre o diálogo é uma conversa produtiva ou de valor, porque simplesmente há muito barulho. São 2 pessoas falando, 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 falando. O diálogo verdadeiro é premiado pela capacidade de escuta ativa, um silêncio compreensivo que se faz presente, ativo e que não interrompe a todo instante, mas coloca todos em uma sintonia capaz de ajudar a crescer e se perceber, a descobrir, a explorar. O silêncio pede espaço. Então, depois de falarmos melhor, depois de, ou melhor, vamos organizar aqui a nossa ideia. Depois de termos falado sobre melhorar a nossa capacidade
de ouvir, foram as 3 siglas, PSP. Depois de termos falado como melhorar a nossa escutativa, foco, não julgar, dar tempo e deixar a pessoa se expressar. Logo a seguir, falamos do silêncio. Foi agora? Vamos falar aqui de um assunto que é engraçado, mas calma. É sobre redes sociais. Grande ferramenta. Está aqui para nos servir. Ótimo. Então, redes sociais e comunicação. Aqui é um assunto que temos pano para manga. Mas, na verdade, vamos nos focar na área em que estamos falando. Nós queremos ser ouvidos. Essa é a ideia. E aqui nas redes sociais, mesmo que seja por pessoas que nunca nos viram, não nos conhecem, nem sabem quem somos, nós postamos e compartilhamos assuntos, fotos e curiosidades que talvez para o nosso ego faça bem. E se assim for, na verdade, está tudo bem. Não é. Só sei que não é para servir alguém, é para mim. Mas sim, é para nós próprios. A ideia é ter consciência disso. Agora também pode ser para servir o próximo, redes sociais. Ajudar o outro e acrescentar valor. E está tudo bem. Um não é melhor do que o outro. A ideia é termos a consciência, tá bom? Esquece a história de julgamento. E é bom, todo mundo tem ego, todo mundo precisa alimentá-lo. O problema aqui está sempre na quantidade, na dose. Entre veneno e antídoto é a dose. Vacina e vírus é a dose. Então, tanto uma situação como a outra são válidas, mas vamos nos lembrar de uma coisa, dessa parte que estamos passando no mundo, é estar mais próximo do que imaginamos. O mudar o nosso mundo, as pessoas estão próximas de nós, estão ao nosso lado. São os clientes do ginásio, são as pessoas do café, dos restaurantes que frequentamos. Este é o nosso mundo. É o mundo que tanta gente quer mudar. Tem um ditado que eu uso nas formações. Todo mundo quer mudar o mundo, mas poucos mudam o rolo de papel higiênico em casa. Não é verdade? Então pense, quando a gente diz mudar uma pessoa de cada vez, está ao nosso lado. Vender PTs, na internet. Vocês já viram que o nosso mundo é o ginásio? Os clientes estão lá? Por exemplo, é um exemplo só. Então tem a ver com o quê? O foco. Então, para as coisas tornarem-se grandiosas, mundiais, universais, tem que começar de dentro, do próximo. E aí em diante. Por isso, partilhem, façam posts, vamos nos conectar e usar a tecnologia que está aqui para nos servir. Mas, acima de tudo, temos consciência do que fazemos, qual a nossa intenção. Talvez, com essa fase que estamos a passar, nos deu mais certezas de que a interação presencial é fundamental para nós, seres humanos, né? E que as redes sociais ou tudo que é online complemente. É mais uma ferramenta de, não digo adaptar para ser o principal, estar aí para ficar, mas para ser mais uma ferramenta. Nada como o toque, o ouvir verdadeiramente, o olho no olho, né? Então, em tom de finalizar, não finalizando já, né? A gente pode falar aqui de algumas vantagens do que a gente falou até agora sobre escutar, sobre escutativa, o silêncio, a interação pessoal. Vantagens: promove o relacionamento interpessoal, minimiza conflitos organizacionais, logo ganhamos tempo, as pessoas se compreendem, não quer dizer que concordamos, mas compreendem-se. Logo, a solução vem mais rápido. Essa é que é a ideia de termos esse tipo de atitude. Geramos mais confiança entre as pessoas, a comunicação fica mais eficaz, né? Promove melhor o trabalho em equipa, na medida em que ninguém tem que ser amigo de ninguém, mas a nível profissional, eu tenho que ser profissional, trabalhar com colegas. Não concordo, mas aceito. Essa é a solução para a tarefa. Vamos em frente. Né? Aumenta a segurança no trabalho. Como?
Como é que aumenta a segurança? Imagina que eu esqueço de fazer algo que era para a segurança da empresa. Ivens, não ligaste o alarme. Se eu trabalho bem em equipa, não faz mal nenhum um colega me chamar a atenção. Ivens, olha, não esquece de ligar o alarme. E está tudo bem. Melhora a segurança de todos, de trabalho em equipa. Então, a conexão, a ligação, ouvir, interpretar e compreender o próximo vai nos atrair para um ambiente mais harmonioso. Não é perfeito, não é o paraíso, nem é a única ferramenta. A gente partilhou aqui algumas, né? Mas vai ajudar a desenvolver a empatia. Agora, gente, já dizia o ditado: temos 2 ouvidos e somente uma boca, para ouvir 2 vezes mais do que falamos. A sabedoria popular também se aplica ao mundo corporativo, onde todos têm sempre algo a dizer, mas nem todos estão dispostos a ouvir. Saber ouvir é uma qualidade essencial para a liderança. Somente quando o líder consegue ouvir sua equipe, é possível entender seus anseios, suas vontades, captar as suas ideias. Liderar é servir. Liderar é servir. Queria falar outra coisa aqui, que liderar é servir. Liderar não é mandar? Então é trabalhar para os outros? Pensava que o líder era o chefe? Não, estou brincando, mas a ideia é mesmo essa, tá? Saber ouvir não é silenciar, mas estar aberto para obter as informações necessárias para argumentar. Ao desenvolver essas características, um líder obtém diversas vantagens na liderança e até conhece melhor a sua equipa, né? Acredito que boa parte dos nossos problemas de comunicação que temos nas empresas, com muitos profissionais, tem hoje, são resultados da falta da escutativa. Falar é muito mais fácil do que ouvir, e nem sempre estamos dispostos e com a mente aberta para isso. Passamos boa parte do tempo mais focados e preocupados com os nossos próprios discursos do que em ouvir o que o outro tem para dizer. Muitas informações valiosas são perdidas durante esse processo, porque é natural do ser humano ficar na defensiva. Sem me prolongar mais ainda, espero ter alcançado o objetivo de ter partilhado algumas ferramentas para ajudar os nossos relacionamentos pessoais e profissionais, gente. Afinal, não é só sobre carreira e mundo dos negócios, mas é sobre um todo, é sobre global, não é? Quem sabe se comunicar com qualidade, empatia, sinceridade e respeito, mais longe consegue chegar. Acredite. Obrigado. Duarte, eu acho que consegui partilhar aqui bastante com os nossos amigos, contigo. É sempre um prazer ouvir-te e aprendo sempre que te ouço. Por isso, muito obrigado pela tua partilha. Olha, esta resiliência vai daqui para melhor ainda, não é? E nesta sessão não tivemos chat e eu assumi aqui a responsabilidade de preparar algumas perguntas para ti. Ih, caramba! A primeira é, assim, digamos, um tanto ou quanto provocatória, eu espero que te aguentes, mais um bocadinho de pressão, que é, se tu tivesses que avaliar de 1 a 10 qual o nível de escuta ativa, da capacidade de ouvir dos instrutores da área do fitness em Portugal, que avaliação é que tu davas? Pensando no nosso mercado português, sim, indústria do fitness, olha, eu pensava num 6,5. Escutativa num 6,5. Até 10? De 0 a 10. E o que é que leva a dizer 6,5? Estamos muito preocupados em falar, em dizer o eu fiz, eu consigo, eu vou conseguir, do que ouvir mesmo. Às vezes, por exemplo, vamos falar sobre as nossas aulas. Geralmente não diz, olha, eu não consigo, eu tenho falta de condição física, queria melhorar, hoje eu tô meio gordinho, tô com falta. Não, eu vou te dar um feedback, ou seja, eu vou falar algo para mostrar que sou superior. E não é aquela conversa informal, que foi como eu comecei aqui a partilha, né? Faz falta isso, sentar, como conversamos às vezes nós, com a equipe, tem que melhorar a minha condição física, agora vai vir o córtelo e tal, e não vejo esse tipo de assunto, a não ser algo formal.
Formal é falado. Achas que o ego tem aí algum papel? Eu acho que é um papel grande. O ego é o que nos limita para muita coisa, né? Nós temos que ter, como se diz, temos que ter o nosso ego resolvido. A partir do momento que uma pessoa diz sou perfeccionista, tu pode assumir que ela é uma pessoa frustrada. Se não existe perfeição, eu não. Perfeccionista é um eterno frustrado. Então, tu tem que estar bem contigo mesmo quando não estás menos bem. Então, e o ego faz com que a gente se defenda. Nós somos muito na defensiva, ataco logo, mas pelo eu próprio. Olha, uma das coisas que tu falaste há pouco foi aquela questão de alguma forma repetirmos as últimas palavras da outra pessoa para ela sentir que nós a ouvimos. Mas dá-me mais algumas dicas para eu não repetir e tu não achares estranho. Porque tem que ser feito de alguma forma leve. Autêntica. A palavra que eu não falei nesse discurso aqui agora foi autenticidade. Por uma razão lógica, né? E tu, olha, estiveste atento. A ideia é sermos autênticos e verdadeiros. E essa parafrasear, né? Depois que a pessoa nos conta a sua história, o seu discurso, fazemos essa pergunta aberta. Eu acho que se tu estiver atento e tiver verdadeira vontade de ajudar, tu vai conseguir formular a pergunta de uma maneira natural, porque vai estar respeitando a pessoa. E provavelmente se tiver sempre a PSP comigo, também... Não é? Espera aí que eu vou lembrar a PSP. Não há chats, então não há perguntas. Estar presente, estar ao serviço e fazer perguntas. Eu acredito que a presença me irá fazer repetir aquilo que faz mais sentido, sem que tu pareças que é demasiado estratégico, percebes? Isso. A minha questão é quando nós sabemos estas técnicas todas e depois estamos demasiado na técnica e, como tu disseste, perdemos a nossa autenticidade por estar a aplicar sempre esta e aquela ferramenta. Fazemos tic, a viver tic. A vez de estarmos a viver a conversa. Isto leva-me a uma pergunta para Queijinho, que é, algumas das tuas partilhas são já do conhecimento de muitos dos profissionais que nos estão a ouvir. Voltamos àquela questão do não é o que eu sei, é o que é que eu faço com o que é que eu sei. É o mesmo princípio dos valores. Mas nesta questão em particular do saber ouvir, o que é que achas que impede muitos dos nossos colegas, que até sabem tudo, muitos do que tu partilhaste, o que é que os impede depois, na prática, conseguirem fazer com que a outra pessoa se sinta verdadeiramente ouvida? Cada caso é um caso, cada pessoa tem, mas eu acho que o nosso dia a dia, a correria do dia a dia, eu quero dar a minha informação e seguir em frente, porque eu tenho mais coisas para fazer na minha vida, eu tenho 3 ou 4 grupos de WhatsApp, eu tenho que responder os e-mails, eu tenho aulas para dar, e eu acho que acontece um pouco isso na vida de cada um de nós. Estamos demasiado focados no ego, no eu. E isso faz com que, como eu estava falando dos valores, todos nós temos valores, mas viver os valores é difícil. Nas aulas, às vezes partilhei agora no mês de janeiro. Passou dezembro, passou Natal, parece que já ninguém ajuda ninguém. Passou aquela fase de apoiarmos o próximo e tudo mais. É curioso. Ou tu ajuda ou não ajuda, não tem que ser a altura do ano. Tens que viver. Olha, só tenho aqui mais 2 questões, até para cumprirmos de alguma forma o tempo, mais aquele tempo extra do início, não é? Já faz lembrar os 120 minutos de alguns jogos de futebol. Falando de futebol. Até me perdi na pergunta. O Luís, na formação dele, apresentou ou recapitulou aquele modelo do DISC e partilhou connosco de uma forma muito clara os estilos de comunicação em função de cada um do estilo da pessoa, quer o do comunicador, quer o do receptor. Também ao nível da audição, nós podemos fazer com que o outro, ou usar estratégias diferentes para que o outro se sinta ouvido? Com certeza. Com certeza. Sabemos que uma pessoa interativa, um I, quer falar muito de sensações, de novidades, né? Claro que se eu estiver ouvindo ela vai estar muito focada no que vai desafiá-la. Então, a minha questão, o assunto que eu vou puxar por ela, o que vai fazer desafiá-la.
Enquanto uma pessoa mais cautelosa, a minha questão não vai fazer. E como é que tu podes mudar isso? A questão não vai ajudar lá. Vai ser uma questão que eu tenho que ser mais cauteloso, onde ela vai conseguir me ouvir e até conseguir responder dentro do perfil dela. Com certeza, não há. Senão teríamos perguntas chapa 5. Uhum. Né? A parte ingrata de qualquer profissão, mas no fitness, igual é que a gente trabalha com pessoas heterogêneas. Então não há uma regra, não há uma maneira de fazer o exercício, não há uma maneira de fazer a pergunta também. Né? A gente tem que conseguir, como falamos aqui, estar presentes, ouvir a pessoa, sentir a pessoa, se desligar do resto, e aí vai ficar personalizado. Se não era seguir o by the book e estava todo mundo bem. Isso não acontece. Última questão, pensando na sequência do instrutor de aulas de grupo, que recebe as pessoas à porta da sala, interage alguns mais do que outros com os sócios, e depois se prepara para fazer a sua introdução da primeira faixa, dá a aula toda e depois despede-se das pessoas. Que dicas práticas é que podes deixar a um instrutor de aulas de grupo para que os sócios se sintam mais ouvidos, sendo que provavelmente aqui também tem que ter algumas estratégias para os pôr a falar, não é? Olha, é verdade. Bom, vamos aproveitar o que o Luiz falou, o que o Ricardo falou. É claro que a gente falou aqui hoje. Então, o Luiz falou uma coisa importante lá, que era usar nomes. Usar nomes nas aulas personaliza o momento e mostra que tu está falando com alguém. É tu falando diretamente com alguém, só há uma ligação direta. Isso fica uma dica, estamos falando de dicas, né? E o Ricardo, é a parte, o microfone vai ajudar muito mais. Obviamente, um microfone com qualidade, o som não muito alto, também não muito baixo, para poder haver motivação, né? Ter um ambiente bastante claro, não haver ecos e tudo mais. Então, usar nomes durante a aula inteira, fazer questões que é preciso haver respostas durante a aula, vai mostrar que tu está ouvindo eles. Exemplo, olha, esse exercício agora é para vão sentir uma pressão no tornozelo. E durante o exercício, está sentindo a pressão no tornozelo e olha para alguém. Dona Maria. Ou seja, e ela vai ter que responder não ou sim. Cria ligação durante a aula verdadeira. Ivan, muito obrigado pela tua partilha. Obrigado a ti, Duarte. Obrigado a Manso. Obrigado a todos que estiveram nos vendo até agora. Está combinado. Nós continuamos a nossa comunicação. É sempre um prazer ouvir-te. Agora fechamos o Zoom, pelo menos daqui no YouTube, e continuamos nós a conversar. Muito obrigado a todos por terem ficado connosco, pela vossa resiliência. Tenho a certeza absoluta que esta partilha do Ivan foi válida e agora é uma questão de aplicar. Já sabem que depois as gravações ficam e, tendo em conta os novos dados deste processo de confinamento, do timing e do tempo em que vamos ficar confinados, vamos preparar outras sessões e continuar a acrescentar valor e a ajudar a que os instrutores e o mercado em si tenha mais sucesso, a pôr mais pessoas a mexer. Muito obrigado, boa tarde e até à próxima.